Eu já falei 200 vezes, eu sou uma manteiga derretida, eu choro por qualquer coisa e hoje eu chorei umas 3 ou 4 vezes na disputa da medalha por equipes na ginástica feminina, porque o Brasil, cara, foi na emoção. A gente depois teve que ficar secando ou as italianas ou as meninas da Grã-Bretanha ou as duas. Acabou que conseguimos ficar na frente da Grã-Bretanha, não da Itália. Então, cara, foi com muita emoção, teve sangue, teve suor, teve alegria e teve medalha, Clarinha. Boa noite pra você aí em Paris. Boa noite, André, para você, para o Túlio. Que dia, viu? Que dia! Eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi o meu dia. Foi um dia bem de jornalista mesmo, tá? A galera gosta muito de bastidores e o meu dia hoje foi muito nos bastidores e eu vou contar para vocês por quê. A gente tinha uma programação hoje toda alinhada para que eu fosse assistir as finais da equipe, né, de ginástica, iria fazer conteúdo antes, né? A gente faz ali, conversa com torcedores antes das competições começarem, e iria assistir a competição e depois iria para a zona mista para tentar conversar com as meninas, que no fim das contas foram medalhistas, medalha histórica, já falamos mais sobre isso. Mas acabou que a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com o judoca William Lima, que foi o nosso primeiro medalhista desta Olimpíadas, medalha de prata, e aí a gente acabou mudando o início do meu dia. Eu fui fazer essa exclusiva, eu mandei para o Túlio, não sei se a gente vai passar algum trechinho, mas foi bem especial, porque foi a nossa primeira medalha, ele estreando em Olimpíadas, uma medalha de prata já, falou bastante com a gente sobre a emoção, sobre o quanto de coisa que ele precisou fazer para se preparar. E aí, André, depois dessa exclusiva, eu corri para a Arena Bercy, que inclusive é a arena mais perto aqui de casa, para acompanhar a ginástica. Mas quando eu cheguei, André, a Rebeca estava se preparando para o salto, que quem acompanhou sabe, foi o último aparelho que o Brasil participou. E eu não consegui assistir de fato, ali presencialmente, porque eu tive que já correr para a zona mista, então eu assisti pela televisão, ali pequenininha, que tinha para a imprensa, enquanto a Rebeca fazia o salto na outra parte, né, na parte em que as pessoas estavam na arquibancada assistindo, e aí a gente ficou na zona mista, e André, assim, foi muito emocionante para mim também estar ali. A gente conseguiu conversar com a Rebeca, com a Flavinha, com a Lohane, com a Júlia, todas elas de forma exclusiva. E foi muito especial, porque são meninas muito especiais. Não citei a Jade aqui apenas porque não conversei somente com a Jade ali na zona mista. E são meninas muito especiais, a gente tem histórias muito diferentes. A Rebeca, no fim das contas, ela tem hoje um nível técnico, um nível de ginasta mesmo, que faz com que ela seja o carro-chefe dessa equipe. Mas se a gente vê a história da Flavinha, ela merecia demais uma medalha. Gente, a Jade, o que a Jade passou de montanha-russa com a história dela na ginástica, e aí a gente, claro, vai lembrar lá atrás da Daiane dos Santos, a Júlia estreante, Castula chegando nessa equipe, a Lohane, que passou por uma superação realmente para estar nessas Olimpíadas. Então foi muito especial, é uma medalha histórica. E a gente lembra, André, que há 20 anos, em Atenas, essa equipe brasileira como time fazia pela primeira vez uma competição, se classificava pela primeira vez como time, e agora leva uma medalha histórica de bronze. Eu tava lá em Atenas, Clara, e lembro bem desse momento histórico. A Daiane chegava como grande nome da ginástica brasileira. Já era uma herança do que a Luísa Parente tinha feito em Seul, de ser a primeira ginasta a chegar. A gente falou sobre isso, eu e o Túlio aqui, ou ontem na live da noite, ou hoje pela manhã, enfim. A gente vai acabar se confundindo aqui nas lives em qual momento a gente falou. Por isso é bom que todo mundo acompanhe todas as lives. Mas a gente falou que são esses momentos que a gente tem que aproveitar para fomentar o esporte. Quando surgem os grandes ídolos, as grandes ídolos, e aí a gente conseguir fazer disso um celeiro, né? Com mais gente praticando o esporte. Acho que a Luísa começou a fazer isso quando ela é a primeira ginasta a ficar entre as 36. Eram 36 que iam para a final. Aí ela fica lá em Seul. Aí em 2004 tem Daiane, aí começa a pintar Diego Hipólito, aí depois vem Daniela Hipólito, aí começa, sabe? E aí começa a se fabricar
realmente uma legião de garotas e garotos que começam a querer praticar a ginástica. E aí, essa medalha, eu acho ela talvez a mais emblemática que a gente vai conseguir até o final dos Jogos Olímpicos. Tomara a gente consiga várias medalhas, várias de prata, ouro, bronze, qualquer medalha. Acho que a gente, sabe, grandes resultados, mas essa é muito emblemática, porque essa é por equipe, Clarinha. Essa não é só o talento que aparece lá de vez em quando, uma coisa especial e diferenciada. Eu vou usar o exemplo aqui do Guga, vai. Um Guga da vida, ou um cara que aparece lá num tiro com arco lá da vida, ou num triatlon da vida, num pentatlo da vida. Não. A ginástica, ela pegou, criou uma equipe que tinha lá a base em Curitiba, trouxe um treinador de fora. Depois que ele foi embora, manteve uma treinadora estrangeira que conhece muito, que vem de uma cultura de ginástica. Tem os clubes que se envolveram nisso, em especial o Flamengo, que colocou, sabe, muita força, muito investimento nisso. Tem muitas pessoas que são responsáveis por essa medalha. Então essa medalha hoje, evidente que quem foi lá conquistar foi a Rebeca, foi a Flávia Saraiva, foi a Jade, foi a Júlia, foi a Lohane, mas essa medalha é de todo mundo que investiu nesse esporte. E acho que tá aí o simbolismo. Ele é fruto de algo que foi pensado, que foi programado. Talvez, Clarinha, o resultado não tenha vindo mais rápido, tão rápido quanto a gente queria. Mas ele tá aí e ele parece ser bem sólido, que é o mais importante. A gente não vai viver de coisa. O judô fez isso num determinado momento e desde 84 ele traz medalhas pro Brasil com um grande trabalho lá do Minas, do Sojipa, do Pinheiros. Então, assim, existe talento. Ele só precisa ser direcionado, só precisa de investimento. E esse é o resultado. Hoje, Clarinha, você não viu aí porque... Evidente, você tá aí, não tá aqui acompanhando as transmissões das TVs brasileiras. Fizeram um flash depois da medalha lá no Flamengo. O que tinha de meninas e meninos comemorando e praticando. E aí o repórter ainda falou aí, ó, tá terminando aqui, vai todo mundo treinar. Teve a tarde especial aqui de ver a medalha, mas vai todo mundo treinar. E aí a gente lembra da imagem da Rebeca pequenininha lá começando, a gente lembra da imagem da Flávia pequenininha começando. Então, o boxe, a galera tá lembrando aqui no chat, o boxe também tem uma cultura dessa que é mais, e você conhece muito bem, mais direcionada lá na Bahia. Hoje a gente teve, aliás, hoje o Vanderlei Holyfield deu-lhe uma paulada no haitiano lá, mais um baiano que se classifica no boxe. Nós temos talento, nós temos. O que precisa é de investimento, é de gente séria tocando. Por isso eu acho, Clarinha, queria ouvir de você, essa medalha talvez seja a medalha mais impactante para o nosso esporte nesses Jogos Olímpicos. André, eu concordo com você, porque é uma medalha que é o resultado de um esforço de evolução, de investimento, de você ir colocando, André, cada tijolinho, porque uma medalha olímpica e você deixar e que isso não seja apenas um ano, um ciclo, uma pessoa, uma ginástica, um atleta que seja especial e você, no fim das contas, depende muito mais do talento cru dele do que do investimento, do trabalho, de todo o processo, é muito importante, né? Então, é um trabalho de tijolinho. As coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Você não começa um trabalho, você não cria um trabalho que dure e que não derrube na primeira chuva com apenas o telhado. Você precisa ir colocando todas essas bases, todos esses tijolos, e é um processo longo que geralmente as pessoas não têm paciência de esperar, as pessoas querem um resultado imediato, as pessoas cobram um resultado imediato, e eu acho que essa medalha da ginástica olímpica como time, ela mostra que o tijolinho por tijolinho, ela vai trazer um resultado que não seja apenas este resultado, mas que tenha, assim, um legado para o futuro, uma evolução que a gente vê, não estou nem falando só assim da evolução do nível das atletas, mas a evolução do esporte como um esporte importante que tenha, de fato, investimentos e atenção no Brasil. Então, eu penso como você, eu acho que é muito simbólico que tenha sido essa primeira medalha por equipe, né? A gente ainda tem
a Rebeca nos seus aparelhos, no individual, a Flavinha também, mas é muito simbólico que essa primeira medalha histórica tenha vindo com a equipe. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui. Já respondo, mas quando a gente vê os talentos que aparece lá, o Marcos Almeida, tá? Ele pode pegar medalha agora no tiro com arco. A gente vai falar dele. A gente vai falar da Ana Luísa Caetano, que pode pegar uma medalha no tiro com arco também. A gente vai falar da canoagem, da Ana Sátila, do PP, que já tá aí um pouquinho mais de tempo. A gente vai falar de alguns esportes. A gente vai falar de casos pontuais. Mas de algo que aconteceu com um planejamento sério, bacana, visão do futuro, é exceção. E quando é bem feito, ele tem resultado. E aí eu vou aproveitar para responder aqui o Marcos Augusto, que está falando, aí outro Marcos também. Precisa de mais investimento? O Brasil investiu não sei quantos bilhões nos últimos 20 anos em esporte de alto rendimento. Tá aí o detalhe que explica muita coisa. No esporte de alto rendimento, não na base. O investimento, cara, ele tem que começar na base. Não adianta você investir só lá em cima. Os atletas têm que ser bem pagos, os atletas têm que ser, sabe, tem que ter estrutura. Quando chegam num certo nível, tem que ter exclusividade para fazer o esporte, para serem atletas, mas tem que começar aqui embaixo, com escolinha, com um monte de campeonato nas escolas, com as escolas públicas tendo competições. Tem que começar aqui embaixo. A gente tem que começar, ao contrário. Não é investindo e dando um monte de grana lá em cima. Lá em cima também precisa. Mas precisa aqui embaixo. Precisa começar na base. Então, assim, talvez não falte investimento. Talvez seja isso que vocês queiram dizer. O investimento não esteja faltando, ele esteja mal direcionado. Eu não sei se isso é muito ou pouco, tá? Só pra... Realmente eu não faço ideia se isso é muito ou pouco dinheiro para 20 anos. Não me parece ser uma quantia exorbitante. Mas precisa ter investimento na base. E não é só dinheiro de público não, viu, Clarinha? Eu acho que o público pode ajudar a dar benefício a empresas que investam. A gente tem várias empresas que investem. A gente tem vários clubes que investem. A gente precisa ter mais. A gente precisa ter mais estímulo. Agora, dito isso, Clarinha, você viu toda aquela comemoração das meninas, aquele negócio fantástico. Eu fiquei muito feliz também, apesar, né, de ter secado de leve, mas fiquei feliz da Simone Biles ter superado também o seu drama pessoal, o seu problema de cabeça, que o mundo ficou sabendo. A Lohane também teve problema, né, com depressão, perdeu uma irmã recentemente, mais uma vez mostrando a importância do trabalho e da saúde mental, né, das atletas, dos atletas, das pessoas, dos seres humanos, que é bom se preocupar com a mente também. Então eu fiquei muito feliz e você viu tudo isso de perto. Como é que foi essa comemoração das meninas? Porque elas ficaram ali, Clara, olhando e esperando a nota da italiana e da menina da Grã-Bretanha. E vou te dizer um negócio, hein? A menina da Itália, ela foi numa pressão e ela cravou o aparelho dela para poder chegar na medalha de prata. E você viu tudo isso de perto. Conta pra gente como é que foi isso, Clarinha. André, eu não vou mentir para você, eu vi tudo isso da tela do celular, porque eu já estava na zona mista e as meninas ficam na área assim, na área ali de competição, né? No cantinho, mas a zona mista, ela é numa área como se fosse embaixo das arquibancadas. Então eu estava vendo igual você, elas estavam a uma parede assim de mim, mas eu não estava vendo realmente ali pessoalmente. O que foi muito gostoso de ver, André, foi que na hora que elas chegaram para a zona mista, elas chegaram todas juntas, né? E elas foram fazendo ali os grupinhos, né? Para conversar com a imprensa que estava ali. Tinha, claro, outros colegas jornalistas. E elas estavam sempre todas muito juntas e a gente ficava escutando elas falando, né? Até chegar no nosso ponto. E era só gargalhada, só felicidade, assim. Realmente um grupo muito... Todas elas, quando você conversa, todas elas citam elas, assim. Elas nunca falam... no individual, sabe? Elas realmente têm um carinho assim importante. Eu perguntei, por exemplo, para a Rebeca o que cada uma das meninas significava para ela, se ela pudesse falar apenas uma palavra para cada uma das meninas, e ela me disse para todas as meninas: minha irmã,
minha irmã, minha irmã, minha irmã. Então, foi bem gostoso ver esse momentinho ali delas. Elas pararam para falar com todo mundo que queria conversar com elas, porque estavam realmente muito felizes e querendo devolver um pouco, né, desse carinho que eu acho que elas estão sentindo. A torcida brasileira aqui tem sido um dos pontos fortes assim das Olimpíadas. Você sabe, Clara, a gente não vai conseguir falar mais sobre isso, porque tem um monte de outro esporte para falar, mas eu seria capaz de ficar aqui conversando horas sobre esse tema, porque eu gosto muito. Eu já vi alguns documentários de ginástica, de tênis, natação, esportes que normalmente são individuais, né? Nós temos a prova por equipes, mas são esportes esportes individuais, depende da performance da pessoa. Não tem ninguém para te ajudar lá no momento que você tá na trave e que você fala, agora eu não posso cair. Que vem aquela pressão, eu não posso cair. Eu vou fazer agora uma pirueta duplo twist carpado com o triplo Yarimenko aqui, eu não posso cair. Não tem ninguém ali te ajudando, é você. E eu já vi vários documentários e me fascina porque, cara, quando você vê no final das contas, e eu acho que isso o esporte tem que estudar, né? Porque é uma pressão danada. Até outro dia, essas meninas pareciam as meninas do skate. Tinha menina de 13 anos, 14 anos, 15 anos. A própria Rebeca, muito novinha, foi competir, enfim. Ainda são meninas, né? A imensa maioria. Então é muita pressão. E tem um negócio interessante, Clara, que eu vejo, que é o sentimento de esportividade que tem na ginástica. É a Simone Biles olhando, vendo a Rebeca ter um grande desempenho e, sabe, não xingar, não ir reclamar com o juiz e tal. Até a gente tem a nossa cultura do futebol, né? A gente tá falando aí, pô, era pra ser prata, a gente foi garfado e tal. Ok, tem gente que vai achar que a nota foi uma, que deveria ter sido outra, isso é normal. Mas entre elas, tem, sabe? E eu vi isso no skate, eu vi isso, cara, em vários momentos, em vários... Pô, no surf, ontem o Chianca classificou contra um amigo dele, vai enfrentar o Medina. Tem um espírito esportivo, tem uma irmandade nisso tudo, que eu acho um negócio muito sério, cara. Eu acho que a gente trabalha muito com futebol. Eu acho que o futebol tem muito a aprender com os esportes olímpicos, Clarinha. Eu tô totalmente com você, André. Assim, eu sou acostumada à cobertura de futebol e a sinceridade, assim, e eu já faço essa diferença entre futebol masculino e futebol feminino, tá? A gente começou a transmitir a Liga dos Campeões feminina nessa temporada e a gente vai seguir na próxima temporada também. E a sensação que eu tenho é que no futebol masculino, o tamanho do que virou e a forma como ele foi, enfim, evoluindo e a história dele, as pessoas vão assistir a futebol, as pessoas vão ao estádio de futebol, enfim, viver o futebol com ódio. As pessoas vão ao futebol e se frustram, xingam, reclamam, tudo é um absurdo, todo mundo é horrível, o cara erra uma coisa e virou bagre, e se não acertar 53 mil dribles numa partida não vale de nada. E os esportes olímpicos, do que eu tenho acompanhado, eu não sou uma pessoa que vivo o dia a dia do esporte olímpico, mas estou vivendo aqui, por exemplo, nas Olimpíadas e eventualmente uma ou outra cobertura, assim como o futebol feminino, é que todo mundo está ali para somar. Então, a equipe de ginástica, as meninas individualmente, a torcida, as famílias, as pessoas estão ali para somar e não para odiar, não para diminuir. Então, eu tenho essa sensação do que eu vivo, é a minha experiência. Então, eu concordo muito com você e é muito bonito ver isso. Porque, no fim das contas, o esporte, para mim, é soma, é apoio, né? Enfim, é muito mais felicidade e esse espírito do que o ódio, o xingamento, o bagre, o que não tem, sabe? O 880, sabe? Então, eu tenho sentido muito isso, tem sido bem gostoso de acompanhar um pouco mais de perto.